Olá, iniciamos agora mais um Gestão e Inovação. Hoje nós vamos falar sobre empreendedorismo. Uma pesquisa de 2013 da Endeavor, que é uma consultoria especializada em negócios, em prospecção de negócios, juntamente com o Ibope, essa pesquisa de 2013 trouxe dados muito interessantes acerca do empreendedorismo no Brasil. O Brasil, que é o primeiro no ranking mundial do empreendedorismo, seguido dos Estados Unidos e da China. A gente vai refletir hoje quais são os desafios para quem deseja empreender, quais são os cuidados para não se frustrar diante desse processo e repercutir alguns indicadores dessa pesquisa que eu me referi que são muito interessantes. 75% dos brasileiros prefere ser o seu próprio patrão, gerir o seu próprio negócio. E existe no Brasil hoje 1,5 milhão de jovens empreendedores numa faixa etária entre 16 e 24 anos que já estão buscando gerir as suas próprias iniciativas empresariais. Glória, isso traz um panorama para nós que estudamos a gestão, os fenômenos da gestão, muito impressionante. O que é importante para que esses empreendedores, esses potenciais empreendedores reflitam para que a gente fuja de um indicador que também é de uma década atrás, que não era muito positivo, que metade dessas iniciativas elas fracassavam. Então, o que é importante fazer? Como é que a gente lança um olhar para o empreendedorismo no Amazonas e na Amazônia, entendendo que há peculiaridades e há, acima de tudo, um potencial enorme para explorar segmentos, e isso vem muito ao encontro das iniciativas para empreender no Amazonas e na Amazônia. Como é que fica o desafio para gerir esses negócios e para não tropeçar no processo? Então, esse é um tema extremamente importante. Agora, em 2015, nós vivemos um ano em que vários desafios estão sendo colocados para a gestão, estão sendo colocados para os empreendedores. É um ano que eu diria é um ano difícil, no sentido de você ter essa capacidade de reinventar várias coisas, de voltar para o banco de escola, no sentido de desenvolver determinados treinamentos, de fazer avaliação do seu negócio. Realmente o Brasil é o país mais empreendedor do mundo, né? E a região norte é uma das regiões que mais se abrem empresas atualmente. Todavia, nós temos que entender que a questão do empreendedorismo ela é extremamente importante para o crescimento da região, para o desenvolvimento das pessoas e para o desenvolvimento de empregos, para a criação de novos empregos. Então, entendemos que o Estado tem que apoiar o empreendedorismo, né? E algumas questões a gente vê como limitações do empreendedorismo. Que limitações seriam essas? O excesso de burocracia, a dificuldade para se abrir uma empresa, né? Você tem aí em torno de 45 a 60 dias para abrir uma empresa, para resolver todas essas questões burocráticas. Então, um processo de desburocratização vai ajudar em muito a criação de novas empresas, o aparecimento de novos empreendedores. Essa é uma das questões extremamente importantes. Outra questão importante é que se tenha no Estado, nos bancos de desenvolvimento, ajudas a financiamento, fomento, né? Ajuda a esse financiamento para que as pessoas possam ter um fôlego inicial de algum financiamento para que possa tocar o seu negócio inicialmente
e ao longo de um ano, ao longo de 2 anos, já ter uma certa estabilidade e essa estabilidade possa fazer com que ele comece a pagar esse financiamento e possa crescer em termos de comprar máquinas, equipamentos, reinvestir no seu próprio negócio. Então, essas são algumas questões extremamente importantes, como também se ter na cidade essa cultura da inovação, né? A cultura da inovação, a cultura de você estar criando aí, incrementando, porque a inovação ela pode ser tanto radical como incremental. Então, muitas vezes a gente acha que tem que começar do zero. Não, às vezes a gente tem que rever determinados processos e fazer com que eles se tornem mais, diria eu, mais fáceis, menos complicados, menos custos. E essas são algumas questões que realmente facilitam o processo de empreendedorismo na região norte. No próximo bloco, a gente fala das soluções para empreender. Análise da viabilidade do negócio, planejamento e plano de negócios. Estamos de volta com o segundo bloco, para refletir um pouco sobre algumas medidas imprescindíveis para o negócio dar certo. Uma delas, a mais importante de todas, chama-se planejamento. O que a gente tem, não é, Glória? O brasileiro, ele é extremamente criativo. Ele é muito... Eu acho que essa liderança no ranking de empreendedorismo mundial se dá especialmente por essa criatividade, por essa intuição, não é? Até são traços muito relacionados à nossa própria cultura, como você falou há pouco. Só que isso não basta. Hoje existe uma regra, na verdade essa regra sempre existiu, que chama profissionalização dos negócios. Para isso acontecer, esses empreendedores eles têm que ter conteúdo, formação empresarial, mesmo que ela não seja acadêmica, não é? E que eles adquiram o hábito, não é, imprescindível para qualquer empresa, para qualquer gestor, que chama-se planejamento. E dentro do empreendedorismo, o que acontece, a ferramenta de gestão mais importante chama-se plano de negócios, né? Onde você vai estudar o teu mercado, os teus concorrentes, o teu produto, você se prepara para chegar ao mercado, porque só intuição e criatividade não é o suficiente, ele starta o processo para negócios, não é? Mas não se completa aí o ciclo para empreender. É verdade, né? A gente entende que assim, uma questão do empreendedorismo é que muitas pessoas, e principalmente na região norte, muitas pessoas começam o processo de empreender, de abrir a sua própria empresa, um negócio, primeiro por sobrevivência, né? A necessidade de sobreviver, ou mesmo quando você já chegou num ponto da sua vida que você não quer mais ter chefe. Você não quer estar dentro de uma empresa, você quer ter o seu próprio negócio, você acredita que já chegou no estágio da sua vida que você tem condições de tocar o seu próprio negócio. Mas como bem você falou, a questão de empreender hoje no mundo e em qualquer outra área, nós precisamos ter determinados conhecimentos, nós precisamos poder dominar determinadas ferramentas e o planejamento é uma ferramenta. E para que nós possamos ter êxito e não cair naquela questão de que 50% das empresas que abrem na região norte tendem a se encerrar durante os 2 primeiros anos, sairmos dessa estatística que não é positiva, a região sudeste tem uma estatística menor, é importante que você dedique-se a cursos pontuais, a cursos que podem te trazer ferramentas, te ensinar ferramentas de fazer um plano de negócio, de pensar no mercado de trabalho, de pensar quais são os produtos que o cliente está desejando. Isso é extremamente importante, que o cliente está desejando, o que você pode fazer de diferente, como que você pode agregar com a sua valor, própria marca e jeito.
Exatamente. Como que você pode agregar valor à vida desse cliente? Uma das áreas que tem crescido enormemente na região é a área de serviços. E quem trabalha com serviços tem que ter toda uma estrutura, a questão do bom atendimento, isso é tão crucial na nossa região, o bom atendimento, o cuidado com o outro, como que você vai tratar esse cliente, como que um cliente que entra na tua empresa já é metade de uma conquista, já é metade de um negócio feito. E como que você vai encantar esse cliente? Como que você vai tratar esse cliente? Então, muitas dessas questões são trabalhadas nos treinamentos, são trabalhadas nos cursos de empreendedores. O Sebrae, ele tem programas já bastante edificados acerca da preparação desse negócio e do apoio da assessoria técnica para a elaboração e, inclusive, acompanhamento desses planos de negócio. Eu sempre fico muito preocupada em relação ao empreendedorismo, que você tem e hoje as aceleradoras, as incubadoras, elas também são alternativas para que você comece a adquirir esse aprendizado mais técnico e mais profissional, porque o que me preocupa eu sou empreendedor. No geral, quando você conversa com alguém que quer empreender, ele diz assim, olha, eu já nasci com esse jeito, eu herdei isso de alguém, essa vontade, tudo bem. Como a gente falou, isso é uma maneira espetacular de sonhar. Só que entre sonhar e projetar e realizar, há um percurso, há uma jornada, e essa jornada chama-se profissionalização. A nossa região, em particular, é uma região que é imensa na sua capacidade de oferecer ideias de negócio no turismo, na gastronomia, né, nos serviços em geral, mas eu sempre penso no turismo e na gastronomia. Para isso, no próximo bloco, a gente vai trazer um pouquinho dessas experiências que a gente observa aqui no Amazonas e na Amazônia. Voltamos com o terceiro bloco para repercutir um pouco das questões mais locais, mais regionais. A Amazônia é o lugar mais cobiçado no mundo. E às vezes eu fico pensando, nós estamos de fato sabendo trabalhar as oportunidades locais? Com que olhar nós realizamos essa análise de potencialidades? Eu sempre fico pensando naquela senhora, naquele senhor que resolveu fazer algum tipo de comida, trouxe um pouco da história da sua família e da sua cidade para criar um prato e trouxe um pouco da gastronomia local com os ingredientes locais. Ótimo, acho sempre esse um espetacular começo. O que eu sei fazer, o que eu gosto de fazer e o que eu queria fazer e ganhar dinheiro com isso e me tornar bem-sucedido. A gente sabe fazer isso direito? E qual é o passo seguinte para que essas coisas comecem a criar cadeias de resultado economicamente importantes? E isso, Glória, eu queria conversar um pouquinho, assim. A gente começa com essa ideia, o Amazonas, a Amazônia, especialmente no turismo. Eu fico sempre preocupada, quem é que está implementando, realizando esses programas de atração de turistas para nichos, né? Para coisas muito pequenas que a gente sabe que está acontecendo na Amazônia. Somos nós o protagonista desses processos? Somos nós que estamos de fato tomando essas iniciativas? Que deveríamos. É o nosso habitat, nós nascemos aqui, então nós deveríamos alargar o nosso protagonismo e assumir a responsabilidade por empreender na Amazônia, não é? E no Amazonas. Como é essa a tua visão, Glória, dessa coisa que começa pequena, mas ela não tem que ficar pequena para o resto da vida, timidamente. Esse senhor que abriu esse negócio, ele tem que pensar em crescer.
Exatamente, né? Isso a gente discute muito em sala de aula, até uma questão assim, você tem um talento, né? Você tem 2 talentos, um dom, né? Você tem 3 talentos. O objetivo do processo da gestão, da inovação, da criatividade é transformar 3 talentos em 6 talentos, 6 talentos em 12 talentos, né? Esse é um processo multiplicador, que exatamente da inovação, essa questão de transformar 200 mil em 400 mil e 600 mil. No sentido ganha-ganha, né? O teu cliente, isso eu acho extremamente importante hoje, o teu cliente ganha, você ganha e a sociedade manauara ganha, né? Quando você tem bons produtos. E como fazer isso? Uma questão, eu acho crucial, que nós já até falamos no bloco anterior, é a questão de procurar, além da intuição, além da criatividade, que é originária de muitos empreendedores, é a questão de buscar conhecimentos específicos, né? Como vencer a burocracia, como desenvolver nos teus colaboradores que estão contigo ali uma cultura de inovação, uma cultura de empreendedorismo. Uma outra questão importante é buscar financiamentos que sejam interessantes, que possam te ajudar de uma forma pensada, como trabalhar esse financiamento. Uma outra questão que eu acho também extremamente importante é você sonhar junto, né? A questão do empreendedorismo tem muito isso, você não sonhar sozinho, sonhar com outras pessoas. E isso faz com que você se fortaleça, faz com que você perceba determinados pontos ou determinados fatos ou determinados fatores que pode estar inibindo o teu negócio, né? Buscar alternativas. Uma das formas que tem se trabalhado muito é a questão das incubadoras. As incubadoras têm sido determinadas instituições, né, como a UFAM, FAPEAM, instituições públicas, né, que ajudam a pensar, a ter essa assessoria, pensar com outras pessoas como fazer, como dinamizar determinada área que tu não domina tanto. Então, buscar ajuda, isso é extremamente importante, buscar ajuda de pessoas que estudaram sobre isso, escreveram sobre a questão do empreendedorismo, escreveram sobre determinados aspectos, porque muitas vezes eu sou um excelente comerciante, eu vendo muito bem, mas não é só isso, tem a questão técnica, tem a questão de pagar encargos sociais, tem a questão de folha de pagamento. Enfim, a profissionalização. A profissionalização do negócio. A profissionalização do negócio. Eu fico pensando, para encerrar um pouco essa conversa sobre empreendedorismo, tire a sua ideia do papel, profissionalmente. Olhe o mercado, analise concorrência. Agora falou uma coisa muito interessante. Pense no seu talento. Torne o seu talento um negócio. Uma recomendação que é clássica dentro do empreendedorismo: tire a sua ideia do papel, realize, empreenda, multiplique, pense em parceiros, pense na economia que está cada vez mais colaborativa, mas pense numa coisa, empreender não significa, porque às vezes seu negócio é tão próximo à sua casa, não significa misturar a vida e o orçamento pessoal com o orçamento e com a vida da sua empresa. Empreender significa profissionalizar. A gente fica por hoje por aqui. No próximo programa, vamos falar sobre gestão de pessoas. O que de fato hoje importa nesse universo de ideias e de propostas que a gente lê nos livros, que a gente vê em filmes. O que é aconselhamento? O que a gente faz na crise? Como pensar em recolocação? No próximo programa, a gente aguarda você. Obrigada.